Muito bem, há um outro caso que está a suscitar estranheza na opinião pública e não só. O processo do guarda da GNR, que foi condenado à prisão pela morte de um adolescente durante uma perseguição policial. O guarda disparou sobre um veículo em fuga e matou uma criança. Foi condenado a 9 anos de prisão efetiva. O adolescente de 13 anos seguia numa carrinha com o pai e o tio após terem feito um assalto a uma vacaria em Santo Antão do Tujal. A decisão do coletivo dos juízes, que não foi unânime, e a Associação de Profissionais da Guarda criticou a sentença, descrevendo-a como um contrassenso. Mais uma vez, não vamos aqui falar de um caso concreto, vamos pegar nele para discutir um bocadinho como é que se chega a uma condenação de um agente da autoridade em serviço. Não sei como o Tribunal chegou, mas sei como normalmente os tribunais chegam e posso garantir que não é de forma leviana. Este é um caso paradigmático daquilo que se passa, da relação entre a população e a justiça. A população tem a tendência de ver tudo a preto e branco. Polícia bom, ladrão mau, polícia bom matou, o polícia que é punido, o ladrão não é punido, as coisas de forma muito simples. A vida não é a preto e branco e normalmente as coisas nunca são a preto e branco, têm muitos tons de muitas cores. E o Tribunal tem que reconstituir todos esses pequenos tons e chegar a uma decisão. Este caso é paradigmático também por outras coisas e eu ouvi, a propósito disto, na comunicação social, coisas que merecem reflexão. Por exemplo, depois do que se passou, desta condenação, ouvi dizer por parte de alguns elementos das forças de segurança que com isto os polícias passaram a ter medo de disparar. Eu espero que eles tenham muito medo de disparar, porque não se deve disparar nos termos que a lei impõe, a não ser em casos de extrema necessidade, em casos de última instância. Há que ter a consciência, e essa consciência, se não se tem naturalmente, deve ser adquirida por formação. Eu penso que falhará a formação, principalmente na GNR e na PSP. Eu sei que, porque conheço, sei que a Polícia Judiciária não dá a formação adequada, não pode haver dúvidas a um inspetor da Polícia Judiciária. Atirar só em último caso. A forma de agir. Mas o que é o último caso? E talvez aquilo que a lei diz. Legítima defesa? Aquilo que a lei diz. Aí é seguramente legítima defesa, se mas for. Não é só. Não é só. Mas eu já lhe digo o que a lei diz. O que há que ter consciência é que disparar uma arma de fogo na direção de outra pessoa ou de um carro onde vai outra pessoa, onde pode ir várias pessoas, pode acontecer a morte. Pode acontecer a morte, ainda que a pessoa não queira. Porque isso, se houver o mínimo de formação adequada, saberão os agentes policiais que numa perseguição, a pé ou de carro, não têm, ninguém em Portugal terá a mínima certeza de onde vai atingir com aquilo. Acredito que queiram atingir uma roda, mas podem atingir a roda, podem atingir o vidro, podem atingir o tejadilho, podem atingir o senhor no segundo andar que está à noite a fumar um cigarro ao luar. Então, porque não nunca disparar numa garantir perseguição policial porque pode ocorrer uma morte? A perseguição policial, se está em fuga, não está a causar perigo. Não está. Não há ali assim uma questão de legítima defesa, de ter que parar uma agressão, de ter que proteger. Não. É uma questão de uma vontade de apanhar alguém que cometeu o crime e devem fazer por apanhar essa pessoa. Agora, o disparar assim, há um risco forte de matar alguém. Seja o condutor, seja outra pessoa que vai passar, seja alguém que está em casa que pode levar um tiro. Mas deixe-me voltar-lhe a perguntar. Sim. Então, nunca disparar numa perseguição policial. É esta a regra? O que a lei diz é o seguinte, eu já lhe respondo a isso, o que a lei diz é o seguinte, o recurso à arma de fogo só é permitido em caso de absoluta necessidade, com medida extrema, quando outros meios menos perigosos se mostrem ineficazes e desde que proporcionado às circunstâncias. Absoluta necessidade, subjetivo, medida extrema. A necessidade ali assim, ele vai a fugir, eles seguem-no. Seguem-no até pararem, não vai conduzir eternamente. E o valor de deter alguém é seguramente um valor muito menos importante do que matar, do que proteger a vida. E é isso que a lei claramente impõe, que não deve ser feito. Repare que também, quanto ao voto de vencido, o que esteve em causa neste processo, não o vou comentar, mas chamar a atenção para uma coisa. Entre o coletivo, houve 2 votos num sentido e um voto no outro sentido. Todos os membros do coletivo concordaram que aquela conduta era censurável, criminalmente censurável.
Enquanto que a diferença está que um dos membros do coletivo considerou que era uma negligência grosseira e outro considerou que era um homicídio com dolo eventual. A diferença técnica é muito pouca. É muito pouca. O Tribunal considerou que, ao disparar, ele concebeu que podia atingir alguém e, não obstante, conformou-se com isso e disparou. Se não se tivesse conformado, no sentido de disparar, mas eu tenho a certeza que não vou atingir ninguém, aí assim recairia na negligência. Mas seria sempre criminalmente punido. Isso não há dúvida. E nós temos, infelizmente, peço desculpa, continuamos a ter hoje, infelizmente, muitas situações de disparo completamente injustificado em perseguições. Eu sei que, por exemplo, eu já assisti a aulas de formação da Polícia Judiciária para os seus inspectores. Alguém que está a fugir já não está a causar perigo à polícia. Já não está. É uma questão de perseguição, vão atrás. E mesmo aí assim, com cuidado. Mas então são disparados tantos tiros pelas autoridades desnecessários? Rui Rangel. Não, eu concordo inteiramente com o que disse o Rui. Relativamente à utilização da arma de fogo, é sempre preferível, do ponto de vista da prevenção, perseguir e tentar apanhar, do que dar um tiro. Evidentemente, depois, se nós tivermos em consideração, e isto é um facto que existe, tenho aqui a mosca outra vez, é um facto que existe, não me consigo libertar da mosca, mas ok. É o espírito de Marinho e Pinto. É o espírito de Marinho e Pinto, exatamente. Está longe, mas está perto. Que é esta situação. De facto, sabe-se que, do ponto de vista da formação, designadamente na GNR e na PSP, relativamente ao tiro, relativamente à preparação de tiro, há muitas, por exemplo, carreiras de tiro. Eu estive a fazer um levantamento, verifiquei que, por exemplo, em Évora, a carreira de tiro de Évora está desativada, aquela que pertence... Mas deixa-me só dizer uma coisa. O problema é este. É porque o tiro que se faz normalmente é um tiro de alvo. É um tiro em que a pessoa está relaxada e que tenta acertar, que faz pontaria, controla a respiração, tem a técnica do movimento. Mas outra coisa é um tiro numa precisão policial. Não, mas verdade. Uma coisa muito mais, com grande stress, com grande movimento. É verdade, mas mesmo assim, se houver... É uma questão de formação. É verdade, é uma questão de formação, porque a preparação do tiro, evidentemente que nós aqui, é mais cómodo nós estarmos aqui a avaliar isto do que numa situação, digamos, real, em que a polícia vai a perseguir alguém. Agora, evidentemente que a prudência aconselha a que só em absoluta necessidade, e portanto é sempre preferível utilizar todos os mecanismos. Aliás, nós uma vez comentamos aqui também um caso de um jovem em Faro, em que houve também o tiro como a primeira reação, e não, a primeira reação deve ser sempre perseguir no sentido de tentar capturar, do que disparar desta forma, que, do ponto de vista, digamos, real, há sempre aqui um perigo. Se não tivesse morrido a criança de 13 anos, que por acaso era o filho do infrator, e tivesse morrido o homem acusado de roubar. Estaria a dizer... Era exatamente a mesma coisa. Estaria a dizer exatamente o mesmo. E a condenação era igual? Não, o problema, vamos ver uma coisa. Há aqui, podia ser igual, porque a diferença, estamos a falar que se for para o homicídio negligente, que era o que estava inicialmente em causa, tem um tampão que não pode ultrapassar os 5 anos da pena de prisão. E, portanto, o Tribunal foi para o homicídio simples, com dolo eventual. E 9 anos de prisão efetiva. Homicídio qualificado, depois foi para negligente, negligência grosseira e depois foi para o homicídio simples com dolo eventual. E aí já ultrapassou o limite dos 5 anos. E, portanto, ou seja, como o Rui dizia... 8 a 16 e mesmo assim foi perto do limite mínimo. Do ponto de vista da avaliação que o Tribunal fez, foi de que aquele ato era censurável e que era punível. O que há depois é uma sensibilidade diferente do ponto de vista da integração dos factos ao direito. O coletivo maioritariamente entendeu que se deveria estar no domínio do homicídio simples com dolo eventual, o voto vencido era com homicídio negligente, mas sempre um ato punível. Ou seja, independentemente, ou seja, o uso da arma, provavelmente, e creio que o Tribunal deu mais ou menos isso como assento, não vou entrar na situação em concreto, a arma foi usada de forma inadequada, de forma desproporcional e de forma injustificada. O tiro que foi dado. E, portanto, quando se faz uma avaliação destas, evidentemente que se tiver maior preparação, e a preparação aqui não é só a preparação do ponto de vista técnico, claro, mas é também... É a preparação essencial do disparar ou não disparar, é o que fazer. Isso é que tem que estar automatizado. Porque em Portugal, com treino efetivo de tiro,
há os GOI e provavelmente não há mais, porque os GOI, cada um deles faz centenas de tiros por semana. Mas esta E gente alguns pertencia ao corpo de elite da GNR, segundo o que eu li. Segundo o que eu li. Era um corpo de intervenção daqueles locais, não era? Sim, é daquelas equipas de intervenção De qualquer rápida. forma, temos aqui Mas aquilo que tem que ficar aqui subjacente agente da autoridade, temos aqui esta mensagem que o Rui estava a dizer guarda e da que eu sublinhei GNR que vai estar 9 anos na mas a cadeia. utilização da arma tem que ser sempre a última das últimas medidas a serem E utilizadas. pretende-se que isso seja uma condenação exemplar, no sentido de dar uma indicação... É a pena mais grave que foi aplicada a um agente de segurança. Não sei, não vou entrar por aí. Aquilo que eu sei é que há que trabalhar isto. Eu sei que a Inspeção-Geral da Administração Interna, há anos, fazia um trabalho efetivo, constante sobre as polícias. Isso penso que deixou de ser feito. Aquele juízo sempre, houve um disparo, porque é que disparou? Porque cada vez que um polícia dispara, tem a obrigação de o comunicar. E haver uma investigação porque é que houve disparo. E haver trabalho para que isto não aconteça. Porque muitas vezes há disparo, felizmente não há morte. Às vezes há mortes. Porque isto de atirar para os pneus, às vezes acerta-se nos pneus, às vezes acerta-se no condutor. Isso acontece frequentemente. E sabe-se que ao disparar que há sempre o perigo de poder atingir alguém. Mas isso inibe um polícia da Polícia de Segurança Pública ou da GNR. O polícia não está ali. Fica inibido. Repare. Mas porquê que há de ficar inibido? Há aqui um grande Desenvolve a perseguição. O polícia não está ali para andar aos tiros. Pena. Ele não está ali. A pessoa cometeu um crime, se for apanhado, será julgado e tudo mais. Como aquele caso aconteceu. Eu não estou, de modo algum, a fazer um juízo de não censura sobre aquele indivíduo que levou o filho. De modo algum, pelo contrário. Acho que é do mais censurável que conseguimos imaginar. Não está em causa, são coisas distintas. E é um bocado estranho que ainda vai receber uma indenização. Ou não? Não, porque se houve um crime cometido sobre o filho dele... Sobre o filho. Há crime ou não há crime? O Tribunal considerou que havia. Havendo crime, embora ele era há ali o pai... uma diferença, porque a indenização foi mais calculada, creio eu, para a mãe do que para o pai. Porque o pai também é corresponsável do ponto de vista criminal em colocar a criança o facto naquela de receber situação de perigo. indenização é chocante. São coisas distintas. Ele próprio também se constituiu na obrigação de indenizar aqueles que foram vítimas dos seus crimes. São coisas distintas. Nós temos que conseguir pensar nestes planos todos ao mesmo tempo e eles não se excluem. A questão é o uso. Esta é a questão importante, e este caso não pelo que ele significa para o militar em concreto, a GNR, de modo algum, é o que ele significa em termos de lição a tirar para as forças de segurança quanto à utilização das armas. Não há justificação. Quando alguém vai a fugir, se ele já fugiu, já não está constituído perigo para os militares da GNR, para os agentes da PSP, para os inspectores da Polícia Judiciária. De que a perseguição, e uma das formas de tentar... O polícia não vai aplicar a pena pelo crime que ele cometeu. Não, o juiz aplicará no seu devido tempo. Há um bocadinho esta cultura que é preciso ser, de facto, alterada e banida. Que um dos métodos, ou um dos meios, muitas vezes, infelizmente, que se recorre para travar uma perseguição que é continuada, é, de facto, utilizar os tiros. E, de facto, isto tem que ser invertido. Muito bem, estamos a 4 minutos praticamente de terminar esta Justiça Cega. Temos ainda o caso Médio. O processo foi reaberto em Portugal.